Deixa eu te perguntar uma coisa, você aí de casa. Você sabe o que fazer para não cair no endividamento? Parece uma pergunta fácil, mas é muito difícil, tá? Esse controle financeiro aí. Mesmo com uma das menores taxas de inadimplência do país, os capixabas, no geral, têm pagado as contas em dia. Mas, ainda assim, o Espírito Santo enfrenta um dado muito preocupante, porque 4 em cada 10 adultos estão com dívidas em atraso. Bastante gente, é seu caso? O mês virou agora, você já está desesperado para o seu salário cair, se ainda não caiu, o bicho está pegando aí? Olha, gente, normalmente a gente sempre traz aqui que os principais vilões são os velhos conhecidos, né? Nosso cartão de crédito e as próprias contas do dia a dia. Então agora, na nossa entrevista do dia, a gente vai te passar orientações importantes para a gente evitar esse aperto no fim do mês e cuidar melhor da nossa saúde financeira. Deixa eu sentar aqui para tomar um café com o Leonardo Rodan, consultor financeiro, que vai ajudar a gente pra caramba agora nesse início de semana, nesse início de mês, pra gente ficar aí, ó, tranquilo com as nossas finanças. Bom dia, Leonardo. Bom dia, Bruna. Bom dia a todo mundo que está assistindo o programa. Bem-vindo. Ô, Leonardo, parece meio contraditório, né? A gente está falando que os capixabas, né, o Espírito Santo está entre os estados com menos inadimplentes no país, mas mesmo assim, 40% dos capixabas não estão conseguindo arcar com as dívidas ali na data certinha. Tem alguma coisa que explica isso ou várias coisas que explicam isso? Tem sim, Bruna. Bom dia a todos. Tem muitas coisas que, infelizmente, a gente o nosso dia a dia é tão envolvido de tanta coisa que, às vezes, a gente lembra de trabalhar, a gente lembra de escovar os dentes, mas a gente não lembra de fazer as contas de casa, as contas do dia a dia. E isso afeta demais e tem afetado muitos capixabas. 40% ainda é um número muito elevado de pessoas e, infelizmente, a gente não está fazendo aquilo que a gente precisa fazer no dia a dia, que às vezes são coisas pequenas, coisas simples, que facilitam o nosso controle financeiro, mas que às vezes passam batido porque a gente também não cria um objetivo em cima disso. Mas a gente precisa sim se preocupar com as nossas contas para a gente evitar e cair na estatística. Exatamente. Quando a gente fala que o cartão de crédito é o vilão, a gente sempre traz esse dado. De fato, o cartão de crédito tem atrapalhado os capixabas a arcar com as dívidas em dia? Ele tem atrapalhado porque o cartão de crédito, se ele não for bem utilizado, ele realmente pode se transformar num transtorno gigantesco para quem não cuida das finanças pessoais. Principalmente porque se você não paga o cartão de crédito, a fatura toda, ela entra no rotativo e isso gera uma bola de neve. E o cartão de crédito é uma das taxas de juros mais altas do país. Então, se você está no cartão de crédito endividado, tenta sair disso, resolve, tenta criar um outro empréstimo para poder quitar o cartão de crédito, mas sempre pensando, o empréstimo não é um dinheiro seu. O cartão de crédito também não é. A gente usa o cartão de crédito achando que o dinheiro está lá para disponível. E não é. Não tá. O cartão de crédito de uma empresa, no mês seguinte, ele vira uma dívida para você pagar. E se você não pagar em dia, isso gera uma bola de neve que aí acaba prejudicando as suas contas. Você estava dando uma dica legal, inclusive, que é simples e que pode facilitar muito. A data de vencimento do cartão de crédito pode te ajudar muito, você aí de casa. Explica pra gente, Léo, como? Não só pode ajudar com o cartão de crédito, como todas as suas contas do seu dia a dia. Contas básicas, às vezes você tem uma conta de energia, o seu próprio cartão de crédito. Se você recebe, por exemplo, até o dia 5 do mês, se a sua fatura for lá para o dia 20, o dia 15, é um tempo muito distante para você pagar. Então, ou você antecipa o pagamento dessa fatura, ou você traz a data de vencimento para próxima da data que você recebe o seu dinheiro. E aí facilita no controle das suas despesas, né? O que a gente está falando o tempo inteiro aqui é sobre educação financeira, mas assim, coisas pequenas do dia a dia, como por exemplo, ajustar a data do vencimento da sua conta, facilitam muito o seu controle, porque você não precisa se preocupar tanto ao longo do mês. E você precisa aí de casa saber exatamente quanto entra e quanto sai, porque muitas famílias acabam se perdendo e se acostumam a viver assim, nessa desorganização mesmo, né? Tem gente que não tem o controle de quanto entra no início do mês e quanto sai, e aí acaba gastando às vezes o dobro, o triplo ou 4 vezes mais do que ganha. É por isso, Bruna, que é importante fazer as continhas todo mês, gente. É importante. Às vezes a gente já ouviu isso, está batido, tem que fazer a conta de quanto der, quanto recebe, quanto deve.
mas tem que fazer sim, porque é importante você, naquelas pequenas despesazinhas pequenas, aquelas vezes você vai na pracinha comer um cachorro quente, você vai no shopping fazer um lanche, esse lanchinho, esse cachorro quente, às vezes acaba pesando no seu orçamento no final do mês. Então a gente precisa sim fazer as continhas. Pega agora que a gente já está no início do mês, faz as contas. Quanto você está recebendo, quanto você vai receber agora que vai cair na sua conta e quais as despesas que você já tem planejadas para o mês. Se tiver sobrando, gente, bacana, guarda esse dinheiro, porque inclusive, se eu puder, eu vou lançar um desafio aqui para vocês que estão assistindo. Opa. Mas se você tiver ali no limite das contas, fazer um uso de um cartão de crédito é um pouquinho mais complicado, então segura um pouquinho as contas, tenta rever tudo que você tem de despesas para você não cair em nenhum tipo de endividamento e precisar de fazer um empréstimo que vai te talvez prejudicar ainda mais as suas contas que já estão no limite. Tem gente que acaba viciando e usa o empréstimo como uma espécie de muleta ali, né? Cria esse hábito e quando vai ver está com vários empréstimos. Exatamente, né? Bruna, porque é um perigo, porque a gente vai literalmente, vira uma bola de neve, né? A gente às vezes vai se acostumando, se acomodando com o próprio empréstimo. Né? Exatamente. Você vai vivendo, você paga uma conta, daqui a pouco você pega um empréstimo para pagar uma outra conta, você precisa ir num shopping, vai numa loja, tem uma festa para ir, tem que comprar alguma coisinha, entra num crédito rotativo do cartão, ou então entra até no cheque especial da sua conta, que acaba caindo ali numa rotina que você, se você não se der conta, isso se transforma numa coisa muito gigante. Então, o objetivo da gente trazer a educação financeira para dentro de casa, nas coisas pequenas, sempre tenha o controle das suas contas, por menor que seja. A gente às vezes acha que quem precisa controlar dinheiro é quem tem muito dinheiro, e é o contrário. Às vezes, qualquer pessoa precisa controlar suas finanças. Porque por menor que seja, por menos que você ganhe, se você está sempre ali no dia a dia, no limite, você tem que estar se controlando exatamente para poder não ultrapassar disso. E uma dica bem bacana é que quando você, a partir do momento que você identifica que você já está no limite, você precisa dar uma segurada, gente. Tem que dar. Não adianta, porque se a gente passa do limite, a gente cai numa situação que às vezes, com a rotina de pegar um empréstimo, usar um cartão de crédito, às vezes a gente usa cartão de crédito hoje sem perceber nas compras do dia a dia. Você vai no supermercado, porque você não tem mais dinheiro, você usa o cartão de crédito. E o cartão de crédito, como eu falei, é uma dívida que você vai gerar para o mês seguinte. Né? Então, a conta vai chegar. A conta vai chegar e se você não pagar esse cartão de crédito, a fatura toda, ela vai virar uma conta maior e esse que é o prejuízo da gente criar inadimplência como se fosse uma rotina do dia a dia. E não é. Pois é, e tem gente que está assistindo a gente em casa e está falando, poxa, concordo com tudo isso, muito se fala em investimento hoje, tem que investir, mas aqui em casa a pessoa às vezes pode estar falando, a gente vive sempre no limite, eu não estou endividado, mas não sobra dinheiro no fim do mês. Como é que essa família ela pode começar a juntar dinheiro? É importante a pessoa saber que ela não precisa ter R$1.000 ali sobrando no fim do mês. R$50 que ela conseguir separar já ajuda para ela ir acumulando, né? Não só ajuda, Bruna, porque poupar é uma rotina. A gente a gente tem que criar o hábito de poupar. A gente, muitas das vezes, as nossas famílias, a gente cresce num ambiente em que a gente não aprende a fazer isso. Na escola não se ensina a fazer isso. Então, a gente precisa, sim, criar uma rotina para a gente aprender a poupar. Então, se você, por mais que esteja no limitezinho ali, se você tiver R$50, guarda numa poupança. Muita gente fala, como você falou, de investimentos. Carteira de investimento. Exatamente. As pessoas falam em bolsa de valores, multiplicar dinheiro como se fosse uma coisa milagrosa. E não é, gente. Se a gente não tem o hábito de guardar um dinheiro que seja minimamente numa poupança, a gente nunca vai aprender a ser um investidor com outros tipos de investimento. Então, começa pela poupança, gente. Guarda R$50 ali que seja. A boa e velha poupança do seu banco aí mesmo. Você que tem conta na Caixa Econômica, no Banco do Brasil, a poupança simples, raiz. Joga esses R$50. Ah, não sobrou 50, joga 20, não tem problema, bota lá. Funciona. Isso é hábito. Então, se você guardar esses R$50, que é aquele lanchinho do final de semana, é um hábito que a gente passa a ter. E eu vou lançar esse desafio agora para quem está assistindo. Opa. Gente, tem muita gente hoje, as empresas hoje, agora no mês de junho, já estão produzindo produtos para ser vendidos lá em dezembro, no Natal. Só. Então, a gente vai fazer, na verdade, a nossa poupança para o Natal. Pensa agora em dezembro e guarda... Eu vou um pouquinho a mais dos R$50. Se a pessoa puder economizar R$200 no mês, a gente vai ter 6 meses até dezembro. Em dezembro, se ela poupar R$200 por mês,
ela vai ter R$ 1.200. Olha o que a gente faz com R$ 1.200 hoje, Bruna. Mas se você não tiver 200, pode economizar 100, 50, o que você puder. Porque lá em dezembro você vai ter esse dinheiro para usar em qualquer coisa que você possa utilizar. É um mês que a gente normalmente gasta muito e acaba se endividando muito em dezembro, né? Exatamente, Bruna. E é com essa mentalidade que a gente começa a criar a rotina da poupança, começa a criar a rotina do hábito de organizar suas contas. E é com essas coisas, com essas dicas pequenas que a gente vai ajustando no dia a dia, que a gente consegue sim sair desse endividamento. E é muito importante que a gente observe se a gente já está endividado. Pega as dívidas mais complicadas, as que têm juros maior, vai quitando as que têm juros maior. Começa por elas. Se você não conseguir por você mesmo, peça ajuda de alguém. Hoje a gente tem várias formas de você sair de endividamentos. Você tem grandes feirões para poder sair de endividamento. Feirão de renegociação, tem direto a gente várias mostra formas. Aqui. Procura um consultor, alguém que possa te ajudar para poder realmente você criar esse hábito saudável de você poupar e o hábito saudável de você controlar suas contas. Renato, você estava falando que realmente é uma coisa que não se ensina na escola, né? Às vezes os adolescentes crescem em lares desorganizados financeiramente e acabam levando isso para a vida adulta. O Ricardo Fadini, que é um empresário, ele criou um Instagram de educação financeira para as crianças, é o Graninha Kids. É um método bem legal que ele ensina para os pequenos, é assim que tem que começar nessa questão de poupar o dinheiro, de lidar com a vida financeira. Vamos ver o que ele falou para a gente? Roda aí. A gente criou o método dos 4 potinhos, tá? Do Graninha. Então, o primeiro potinho que a gente fala é o da galinha dos ovos de ouro, que é poupar no longo prazo, tá? O segundo potinho, que é o potinho da meta. O que é uma meta para um adolescente? Vou comprar uma bola. Pai, eu quero uma bola. Ok. Então, se eu tenho, sei lá, X reais, 5 reais, vamos colocar 10 para ficar mais fácil. 10 reais no potinho da meta por semana e uma bola custa 100, né? Então eu vou demorar o quê? 10 semaninhas para o adolescente, para a criança poder comprar a sua própria bola. O terceiro pote é o potinho da diversão, que é gastar com liberdade. É importante a criança aprender a gastar com consciência, evitando o consumismo, aquela coisa toda, mas a gente dá a liberdade. E o último potinho, que é super importante também, é a doação, tá? Ajudar as pessoas. O dinheiro pode ajudar muita gente. Dar um pote de leite, né? Enfim, ou uma cesta básica, ou doar na sua comunidade. Então também a gente ensina no Graninha aos pais e as crianças dentro de casa poder ajudar todas as famílias. É um método para as crianças, mas serve facilmente para os adultos também, né? Nossa, sem dúvida. Ele falou algumas coisas importantes ali, inclusive até o próprio objetivo, né? Você tem que criar uma meta que seja possível de ser realizada, né? A gente sabe que a gente tem muitas coisas no nosso dia a dia que a gente sabe que a gente precisa fazer. A gente sabe que, de repente, a gente precisa fazer uma atividade física para ter um bem-estar, a gente sabe que a gente precisa comer menos açúcar para ter uma dose de glicose equilibrada. Na educação financeira é a mesma coisa. É aquela coisa, para que eu vou sair do endividamento? Está muito confortável para mim estar endividado, pegar um empréstimo e tudo, mas quando você cria o hábito, inclusive com uma meta bem estabelecida, uma meta definida, objetiva, você começa a perceber que você vai buscar aquela meta para você conseguir sair daquele desaforo, e você tem que realmente sentir, perceber que aquilo ali deu certo e que vai fazer uma diferença muito importante na sua vida. Criar metas objetivas para você poder alcançar e depois você mesmo satisfazer a sua vontade, a sua educação financeira, para você seguir adiante com outras metas. Chegando perguntas aqui para você, hein, Léo? Juliana Nogueira, ela é de Jardim da Penha, Vitória. Ela quer saber o seguinte: para quem já está endividado, qual que deve ser a prioridade? Pagar as dívidas ou manter as contas básicas do dia a dia? Boa pergunta, hein, Ju? Obrigada pela participação. Olha, para quem está sempre no limite, tem que, infelizmente, ter as duas coisas, né? O problema é o seguinte, porque é lógico que com as contas básicas é aquela coisa do aluguel, a luz, o telefone, a água. Ela pode eventualmente dar uma atrasadinha, não é o ideal, é óbvio, mas a gente está falando de mundo real, né? Então, se você está endividado, senta, anota literalmente o que você tem de dívidas, o que você tem, o que você pode estar diminuindo dessas dívidas. E se você tiver muitas dívidas,
tenta sempre buscar pagar ou quitar aquelas que têm mais juros, porque são essas as mais complicadas. Às vezes a gente cria uma dívida porque a parcela é muito pequenininha. Só que se você for colocar uma parcela pequenininha em longo prazo, às vezes 10 meses, 12 meses, 1 ano, 2 anos pagando um empréstimo, isso vira um valor muito alto. Então a educação financeira em relação a quem está endividado hoje é olhar para as suas contas e aí literalmente, gente, pega caneta, pega papel, anota tudinho e principalmente para de gastar. A gente age muito por impulso, né? A gente sempre acaba fazendo as coisas muito por impulso. Então, estancar essa saída de dinheiro é o primeiro passo. E o segundo é olhar todas as contas, ver o que a gente pode estar administrando e diminuindo esses empréstimos e principalmente quitando aqueles que têm os juros mais altos. E Delbrando da Silva, ele é de Vitória, bairro da Penha, ele colocou. Obrigada, tá, Delbrando, pela participação. Léo, ele quer saber o seguinte: se eu quebrar meu cartão de crédito, ajuda a conter os gastos? Ele quer saber. Tem gente que quebra o cartão de crédito. E aí? Se o cartão de crédito realmente for um transtorno para você, não adianta só quebrar, você tem que pagar a fatura dele também. Isso que eu ia falar, quebrar e fingir que ele está ali, fingir de morto, não adianta. Não adianta. O que você pode é deixar ele de stand-by, guarda ele, não precisa quebrar, porque depois você pode precisar e vai ter que pedir um novo cartão, vai ter que pagar, inclusive, por essa segunda via, em alguns momentos. Mas o importante é você ter o controle desses gastos, tá? Por mais que a gente acha que não seja importante, cada gasto no cartão de crédito, ele sempre vira para o mês seguinte. Então, se você souber, dentro dessa organização que você fizer, você anotar esses gastos, você pode, a partir dessa anotação, você pode criar um limite máximo de gasto nesse cartão. Então, isso é que é importante, por quê? Porque se você cria um limite ali de gastar R$200 por mês num cartão, você vai fazer uma compra de 50, mais uma outra compra de 50, de repente você já chegou no seu limite de 200. Então, isso é que é importante, porque no mês seguinte você sabe que você vai ter esses 200 para poder pagar esse cartão. Então, a questão não é você quebrar o cartão, e sim você controlar as suas despesas do cartão para você não extrapolar o que você vai poder pagar no mês seguinte. Leomar Santos, Leomar é de Cariacica. Ele quer saber o seguinte, meu Deus, perdi a pergunta dele aqui, deixa eu ver se eu encontro aqui. Ele quer saber se... achei. Se vale a pena fazer pagamentos no débito. Sem dúvida, o débito hoje, se você tiver o dinheiro na conta, use o débito como uma forma de você quitar aquela despesa naquele momento, é imediato. Agora, lembrando que às vezes a gente não tem o dinheiro na conta e quer usar o cheque especial. Opa. Então você vai usar o débito ou vai pagar num Pix, por exemplo, e vai usar o seu cheque especial da sua conta. Aí não, gente. Você tem que ter sim o dinheiro na sua conta. O débito ele é muito importante porque você não fica com aquela despesa nem para o dia seguinte, nem uma despesa futura. Você paga ela na hora. Perfeito. Nosso tempo está acabando. Acho que para a gente encerrar, Léo, que recomendação você deixa para as famílias, para as pessoas que estão assistindo o Tribuna Amanhã, que estão com a corda ali no pescoço, mas querem começar a se organizar? A partir de hoje, o que essa pessoa pode fazer? Gente, é possível sair do endividamento, sim. Não fique com essa dívida, não fique acreditando que você nunca vai conseguir, porque consegue. São coisas pequenas, como, por exemplo, trocar a data do vencimento das suas despesas, você anotar as suas despesas de cartão de crédito. Evite usar o cartão de crédito como se fosse uma fonte de dinheiro que você tenha, porque não é. Se você não tem dinheiro para comprar aquela coisa, então não compre, evita isso, tá? Principalmente para quem está no limite. E a partir do momento que você consegue dar uma resfriada, uma melhorada nas suas contas, aí sim, você pensa numa poupança, você pensa em sempre guardar esse dinheirinho, pouco que seja, R$10, R$20, R$50. E outra dica, Bruna, deixa esse dinheiro numa conta separada do dinheiro que você gasta rotineiramente, porque aí é um dinheiro que vai sair da sua conta e você não vai se preocupar com uma dívida que você possa ter. Olha que dica importante. Léo, muito obrigada. Tive uma aula que muita coisa que ele falou serviu para mim também, tá? Não é só vocês aí de casa, não.